Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza. Tudo bem? Acho que sim, né? É um pouquinho melhor, né? É um pouquinho mais aliviado? Um pouquinho mais aliviada? Presumo que sim, né? Vamos lá, gente. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vojvoda. Falando Pablo Vojvoda, ou Voivoda, como é chamado. Ele mesmo falou, quando ele chegou, que poderiam chamá-lo de Voivoda. Na Argentina era Vojvoda. Mas até para facilitar. A entrevista coletiva dele pós-jogo foi muito à altura do que ele é como técnico de futebol. Deu um show também na entrevista, assim como já tinha dado show. Quando ele foi aos torcedores, né, na manifestação, fazer algo para mim fenomenal, um ato de coragem absurdo. Porque ele ali reverteu insatisfação, indignação, vontade de xingar dos torcedores. Reverteu tudo isso, gente, canalizou tudo isso pro apoio. É impressionante. Podemos sim apontar que naquele momento talvez um dirigente poderia estar com ele, ok. Se a gente entrar por esse caminho, podemos também apontar provavelmente que talvez tenha tido um pouco de omissão em alguns casos, mas não é nem esse o ponto. A questão é a coragem dele. O que a gente tem que fazer aqui é ressaltar. Aliás, é um momento muito importante para que todos, de uma forma ou de outra, cobrem ações, não somente do Vojvoda, dos jogadores, mas também da direção, da gestão do Fortaleza. Cobrem ações. Mas, gente, sem esse perfil destrutivo. Porque o Leão ainda está num momento muito complicado. E é muito importante mesmo, neste momento, que a união de todos prevaleça em relação a quaisquer outras coisas. Se críticas são justas ao Marcelo, ao Alex e outros dirigentes do Fortaleza, perfeito, elas podem ser feitas, mas tendo em conta que o momento é muito mais de construção. É momento de todos abraçarem Fortaleza. Se você acha, por exemplo, que o dirigente do Leandro Pisseu hoje está contra esse processo, que ele não tem intenção de fazer o melhor para o clube, então acho que você tem o direito aí sim de não querer entrar nessa não. Mas se você acredita, como eu acredito, que eles sejam pessoas bem intencionadas e que querem o melhor do Fortaleza, este é o momento de abraçar todo mundo, inclusive a eles. Ainda que críticas possam ser sim necessárias e justas a eles também. Agora, precisamos pontuar, né? O Vojvoda é o cara. O Vojvoda, ele é o cara porque ele fez ali um trabalho sensacional em reverter aquela situação de insatisfação. E durante todo o jogo, o apoio aconteceu no Castelão, também em virtude da fala dele. Agora, tem coisas evidentemente para melhorar. Tem muita coisa para evoluir. Agora, a gente olha a entrevista coletiva dele, a gente escuta a entrevista coletiva dele pós-jogo, e nos damos conta de que parece estar muito por dentro do que precisa acontecer. É um técnico que tem uma visão bastante interessante sobre o momento, e isto é oportunizado pela humildade que ele apresenta como técnico de futebol e como pessoa. Algo que eu noto na carreira dele já há muito tempo. Ele apontou na entrevista coisas do tipo: precisamos matar o jogo, né? Precisamos, na verdade, fazer mais gols. Ele deixa isso claro. E quando ele deixa isso claro, ele aponta que há um problema aí sim, que ele também sabe que está acontecendo, e é um problema que todos os torcedores e torcedores do Leão também entendem, sobretudo quando a equipe está vencendo, sobretudo quando muito agônicos e agônicas ficaram na partida de ontem, quando a equipe venceu por 1-0 e não conseguia fazer o segundo gol. Não conseguia fazer o segundo gol, né? Então, eu presumo o sofrimento de vocês, até porque fantasmas se apresentavam também ali no Castelão, né? E iam diretamente repousar nas emoções de cada um de vocês. Um deles, essa questão: o time pode levar gols, porque em outros jogos isso já aconteceu, né? Então o Vojvoda tem ali esse entendimento e deixou mais ou menos isso claro também ali na entrevista. O reconhecimento sobre o momento, isso parece ser muito interessante, parece ser brilhante, porque tem uma precisão realmente cirúrgica. Ele deixou muito claro que a situação ainda é muito complicada, é muito difícil. A equipe não saiu de forma nenhuma da situação complicada em que se meteu, né? E que é muito importante sim que todo mundo tenha isso claro. Nada está ganho, né? A equipe ainda não saiu da zona do rebaixamento, né? A situação é muito complicada, ele deixa isso claro, é muito complicada, e à medida em que ele insiste nisso, que enfatiza isso ali na entrevista, ele também passa a mensagem para o torcedor
de que ele tem um entendimento disso. Está, assim como os torcedores, muito preocupado também com este problema, né? O recado da torcida foi outro ponto que ele destacou. O recado da torcida que foi dado antes, oportunizado por uma pergunta também ligado a isso, ele volta a falar do assunto, pede o apoio do torcedor, né? Fala da importância do apoio do torcedor do Fortaleza, só que ao mesmo tempo ele fala que ele recebe, que ele aceita críticas, que ele acha que está certo, que as críticas precisam acontecer, e acho que é isso mesmo, as críticas podem e devem acontecer, né? Mas elas também precisam acontecer justamente com o apoio. Este apoio é vital hoje para que a equipe saia dessa situação. Ou seja, o torcedor também é muito importante nesse processo. E o próprio técnico reconhece isso também, né? Ele fala, por exemplo, da questão, por exemplo, da expulsão. Foi a primeira expulsão que ele teve aqui no futebol brasileiro, né? Algo raro na carreira dele. Aconteceu, se não me engano, uma vez na Argentina. Acho que ele até faz referência a isso também na entrevista. E a maneira como ele fala da arbitragem, primeiro, quando ele fala, ele não estava ali falando algo contra a arbitragem, e ele até reconhece que talvez o tom dele tenha sido um pouco alto, que ele estava se referindo ao VAR. E ele está corretíssimo quando ele fala do VAR. Os caras ficam caçando mesmo. Tentaram o tempo inteiro achar um problema ali pro Fortaleza para danificar ali a vitória do Leão. Tentaram, o VAR ficou procurando. Isso é indigno. Isso é indigno e foi contra isso que o Vojvoda se voltou. E é vital que no futebol brasileiro se investigue o que está acontecendo com o VAR. Porque realmente é muito suspeito o que está acontecendo. É absurdo o que o VAR tentou fazer no jogo de ontem. Chamando o árbitro, ficar caçando a situação. E ali o árbitro não entendeu que a questão não era diretamente a ele, mas aos outros árbitros e acabou expulsando o Vojvoda. Né? E ele fala o tempo inteiro, ele ressalta o respeito que ele tem pelas arbitragens e a postura dele de não ficar incomodando tanta arbitragem. Ao mesmo tempo, ele demonstra a insatisfação com este desserviço que o VAR tem praticado no futebol brasileiro e que tem vitimado demais o próprio Fortaleza. Por que o VAR não apareceu, não caçou problema em outras situações? Né? Por que o VAR não parou o jogo, por exemplo, para avaliar, para chamar o árbitro, quando o Fortaleza foi prejudicado? E a própria CBF reconhece isso depois, naquele pênalti que não foi marcado para o Leão no outro jogo que aconteceu. Né? Então o Vojvoda fala sobre isso também, mas ao mesmo tempo mostra um respeito. Até quando ele critica a arbitragem, ele se mostra realmente diferente. Ele mostra conhecimento sobre o que é o Clássico Rei novamente, falando que é uma competição à parte sim, né? Que a equipe tem condição de vencer, mas que não é fácil, que vai ser complicado. Ele fala da festa que é esse jogo para o futebol cearense, né? E aí praticamente ele faz um recorte, né? Ele consegue pontuar a importância do clássico para o futebol cearense, né? Inserido que está no futebol brasileiro. Também é muito interessante e acho que para este jogo aí, né? É um jogo de dois tempos, como a gente sabe, e o torcedor precisa ter muita calma para esse jogo aí, para esse confronto de dois tempos, porque o Fortaleza não precisa necessariamente ganhar a primeira partida, né? Pode perfeitamente empatar essa partida, ganhar um segundo jogo e tal. O mais importante é a classificação. O Vojvoda, quando ele se refere ao clássico, ele mostra o conhecimento, a importância do clássico, né? E aí mostra também, acaba valorizando este clássico que é um dos maiores do futebol brasileiro, né? Gostei do Vojvoda tentando falar português, a gente percebe o esforço que ele está fazendo para falar português. Ainda fala um portunhol, né? Ainda não consegue praticar o português, mas é interessante que já é quase impossível não entendê-lo. Mesmo com algumas palavras ali em espanhol, que configuram um portunhol presente ali na parada, mas a gente percebe que ele está se esforçando. Até nisto, ele é um técnico interessante. A humildade é algo que permeia a personalidade e a alma do técnico do Fortaleza. E é também por causa dessa humildade que ele está fazendo esses esforços para falar na nossa língua. Isso também é algo que as pessoas pouco notam, mas também faz parte. É mais uma das grandezas que o Vojvoda demonstra, né? O jogo contra o Avaí, quando ele se refere a esse jogo, quando ele se referiu a esse jogo, quando ele foi falar com o torcedor, ele falou também da insatisfação. Nessa entrevista voltou a falar disso também. Que a equipe não jogou bem, né, que a equipe foi muito mal, que foi muito... E ele falou, inclusive, que estava envergonhado. Aí, no caso, na manifestação, ele falou isso. Também ele estava envergonhado pelo jogo que a equipe fizeram naquela partida, né? Então, isso também é muito interessante. Ele tem noção das coisas. O Vojvoda talvez tenha pouca noção sobre algumas questões e para as quais eu acho que ele precisa ser cobrado. Ele já deixou claro, inclusive, que aceita essas cobranças, né? Eu falo particularmente em relação a essa questão do uso de alguns jogadores jovens. Aí eu acho que ele está pecando, está falhando, né? Eu acho que isso dá para ser trabalhado sim. Acho que dá para bancar um ou outro jogador desse em 3, 4 minutos de partida ali no final das partidas, para quebrar o gelo desses garotos. Este é um ponto que para mim ele precisa evidentemente evoluir sim no trabalho dele aqui no Brasil e no Fortaleza.
Né? Então, para isso, como parece que está uma coisa assim, ele nem se refere muito a isso, é algo para o qual acho que tem que ser, de ser assim, chamado a atenção. Porque se chamar a atenção, até pelo que ele demonstra nessa entrevista, ele não vai achar isso problemático. Ele acha que faz parte de ser criticado, ser cobrado. Então, nesse sentido, ele precisa sim ser cobrado de forma crítica, né, e objetiva pela direção do Fortaleza. Porque parece que está havendo um problema aí, né? Fortaleza está investindo em perfis jovens, mas parece que esqueceu de combinar com o técnico que esses jogadores podem ser utilizados. Então, em relação a isso, né, acho que precisa ter uma cobrança assim. Porque o próprio David da Hora, por exemplo, esteve presente ali no banco de reservas, foi para o banco em algumas situações e não foi utilizado em nenhum momento. Então aí, assim como também no caso do Abraão, do Vitor Ricardo e de outros jogadores, Samuel também, aí tem uma cobrança que é necessária ser feita ao Vojvoda. E acho que ele pode e deverá aceitar essa cobrança como algo normal. Então aí é o momento em que a gestão do Fortaleza precisa também entregar um pouco mais em benefício da reação da equipe neste Campeonato Brasileiro, né? E acho que vai reagir sim. Eu já falei, há muito tempo eu tenho falado, o Fortaleza não vai cair. Né? Depois daqueles 2 jogos em casa que não venceu, eu tirei ali, meus amigos, aquela fala de que talvez iria para a Libertadores. Mas eu pontuo, por mais absurdo que pareça, e evidentemente que isso não é agora nenhum momento, neste momento não é o objetivo do Fortaleza de jeito nenhum, né? Não é aquilo que o torcedor está pensando, mas por mais absurdo que pareça, para mim, Fortaleza vai brigar por vaga na Sul-Americana, gente. Não somente vai se salvar do rebaixamento, como vai brigar por vaga na Sul-Americana também. Então, muito importante a entrevista do Vojvoda, que simboliza mais uma vez como ele é importante para a história do Fortaleza. Na boa, na minha opinião, já é o maior técnico da história do Leão. É isso, meus amigos. Vale pra gente ir na escola comigo neste vídeo aí. Até o final.